Seja bem-vindo ao Estudo da Senda da Vila. Eu trouxe aqui o Ismael para falar com a gente. Ismael é meu parceiro, meu brother. E vamos falar aqui sobre um assunto muito cristocêntrico. Sempre é, né? Sempre. Sempre cristocêntrico. Sempre vai nessa linha, não tem como. E qual que é o título mesmo? É Os Hábitos de um Mordomo. Mas o que é um mordomo, cara? Conta lá. O que é um mordomo? Um mordomo, você já deve ter assistido filmes que tem mordomo, certo? Chores. Como é que é? Aquele do Tang mesmo lá, o Haroldo, não lembro o nome. Jaime. Enfim, o mordomo é alguém que serve, né? Alguém que serve. O trabalho dele é servir. E o mordomo serve em alto nível, né? Um alto grau de excelência, oferece as melhores coisas, o melhor preparo, o melhor serviço, com muita seriedade. É o trabalho dele, ou seja, é aquilo que ele faz de melhor, né? Onde a vida dele está concentrada. Então, este é um mordomo. Às vezes a gente fica pensando em mordomia, que mordomia é o quê? Para a igreja, né? É dinheiro, dá o dízimo. Eu acho que está longe disso aí, ser um mordomo, muito longe disso aí. Eu acho que o patrão dá o dinheiro para o mordomo executar o trabalho para o qual ele foi designado. Sim. E todos nós somos mordomos do patrão, que o patrão é o nosso papaizinho, né? Massa. E a gente vai trazer aí, onde que ele diz que a gente é mordomo, ou alguma coisa assim? Tem alguns textos, mas eu gostaria de ler um a princípio, que eu acho que para a gente começar a entrar nessa ideia é bem interessante. Beleza. Que diz assim, ó, lá em Atos 17, 28, fala assim: porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas que vocês disseram, dizem assim: nós também somos filhos dele. Além de ser filhos, nós vivemos nele. Então, isso me faz uma conexão. Quais são as minhas prioridades? O que é prioritário a cada dia? É o trabalho do patrão. Eu sou um mordomo. Quem que é o patrão? Vivendo nele. Até porque me trouxe aqui a lembrança que normalmente o mordomo, para ele fazer o trabalho dele muito bem feito, ele tem que dormir no trampo. Ele dorme, né? Ele acaba laborando lá junto. Ou seja, a vida dele é no trabalho. Isso. Qual que é o horário de trabalho do mordomo? E quantas horas por dia? Todos. 24 horas por dia. Se o patrão precisar dele de madrugada, ele levanta? Levanta, Exatamente. deixa lá. Mas às vezes, para pensar em hábitos, a gente fica pensando, mas então qual que é o trabalho? O trabalho é o trabalho do patrão, não é o seu, certo? Então, qual que é a missão dele? O que ele deixou para nós? Qual que é o principal elemento de serviço desse mordomo, do nosso serviço, então? Queria usar outro texto para a gente começar a pensar nisso. Bora ler, tá, né? Que tá só para você se direcionar, que é Deus em primeiro lugar, ou seja, o patrão em primeiro lugar. Mas está em Efésios 5, versos 15 a 17, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Lembra que você falou 24 horas? Então, não vivam como os ignorantes, aquelas pessoas que não sabem o que tem que fazer, a quem estão servindo, né? Mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor, o patrão, o papaizinho, quer que vocês façam. O que ele quer? Não é que eu quero. O que o patrão quer que eu faça, eu como mordomo? E como é que eu descubro? Pergunta, né? Pergunta? Exatamente. A gente pode perguntar de várias formas. A gente pode, no nosso relacionamento mais íntimo com ele, numa oração. E oração não se resume somente ao momento que eu me ajoelho lá na minha cama e converso. É quando eu estou andando na rua, quando eu estou no meu trabalho, eu pergunto para ele: e essa situação, como que ocorre? Nesse meu relacionamento, né? Sabendo que você é um cara bem prático, eu vou te trazer uma outra reflexão nesse aspecto. Se eu peço, eu pergunto, e ele não me responde, eu falo: já que ele não falou, eu vou sair fazendo o que eu acho. Mais ou menos, né? Eu acho que a gente com certeza, tem sempre um primeiro aspecto, uma primeira referência, que é o filho do patrão, né? Já dá, a vida do filho do patrão já dá mais ou menos como o patrão quer radar. É um radar. Eu já tenho um norte. E esse filho do patrão, qual é o nome dele? Jesus. Jesus, apelido de Cristo. Certo. O pessoal chama, Cristinho lá, não. Entendi. Exatamente. Mas normalmente o patrão gosta da mesa cheia.
E quando que ele fala mais sobre as coisas que ele quer? Quando está toda a família em volta. Legal. E os mordomos são convidados, né, nessa casa para participar da mesa. Então, em família, refletindo sobre as palavras do patrão, a gente descobre muito melhor a vontade dele, não a minha, para que a gente não se confunda. Boa. Né? Exatamente. Bom, e muitos aguardam, né? Acho que o tema 12 que a gente está falando fala um pouco sobre aguardar a volta do mestre. É que um dia tudo isso aqui vai acabar. Deixou você como mordomo, você está tomando conta. Exatamente. Então uma hora ele vai voltar para ver como está. Exatamente. Como que está isso? Né? Como é que estão as coisas? O trabalho que eu deixei para você fazer. Eu não sei se a gente deixou claro aqui. O trabalho do pai, ele é com pessoas. Ele é voltado para pessoas. Então, quando o meu patrão fica mais feliz, o meu papaizinho fica mais feliz com o meu serviço, é quando eu estou servindo aqueles que mais necessitam, mais precisam. Boa. Como que eu sirvo essas pessoas? Como se eu estivesse servindo ele mesmo. Massa. Ou seja, com a melhor questão material, o melhor serviço que poderia ser apresentado, a maior quantidade de tempo empenhada que essa pessoa merece, para que ela seja atendida e para que ela saiba que o patrão está importando com ela. Então, aparentemente, na prática, um bom mordomo é o cara que ele fala assim: gente, ó patrão, não precisa vir, que pode ficar tranquilo. Aquele cara que você mandou para mim sem emprego, eu estou cuidando. Aquilo que estava desordenado, aquilo que estava diferente do seu reino, pode deixar que estão arrumando, está ficando parecido com o seu reino. Sim. Essa é a visão de ser bom mordomo e falar para o patrão: pode ficar tranquilo aí, não precisa voltar ainda não. Você trouxe um aspecto que me lembrou algo muito interessante, Mamal, que é o quê? O meu patrão, ele já me deu a provisão, inclusive financeira, para atender todas as pessoas que ele quer que eu atenda. Se ele me mandou alguém é porque eu tenho o recurso necessário para isso, ou está com algum dos outros mordomos aqui à minha volta. Então, eu não sei se a gente falou disso nos episódios passados. No passado? É que eu não... Quando falou sobre riquezas, talvez. Isso, enfim. Às vezes a gente acha que a provisão está na nossa mão e ela é algo. Não, a provisão que chegou na minha mão é para cumprir meu propósito de vida. Na minha casa, o mordomo vive naquela casa, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem tudo, e tem recurso para atender os outros. Quanto desse recurso? Todo o recurso que ele deu é para você poder servir aquele que o pai, o patrão quer que sirva. Sim. É para isso, da melhor maneira, né? Exatamente. E aguardar a volta do patrão, que normalmente a gente traduz esse aguardar com uma esperança que a gente tem, e comumente entre nós a gente colocou como um verbo que é esperançar. Verbo, ele exige uma ação. Então, aguardar não é a mesma coisa que esperar, sentar e ficar esperando. Sim. Quando eu esperanço, eu transmito tudo isso que a gente está falando aqui às outras pessoas. As pessoas começam a conhecer esse patrão, mas esse patrão aí é legal, hein? Quero conhecer mais dele. Vamos lá, vamos para casa, vamos lá comer, senta na mesa dele, conhece o restante da família. Aí, se quiser fazer parte, também faz. Afinal, já é. Ele só precisa vir. Só precisa ser chamado. Só precisa ser chamado. Esperançar é transmitir aquilo que ele é, o tempo inteiro. Eu estava até pensando nisso aí que você falou, cara, começou a me dar uma metanoia aqui do seguinte: quando o pai sai e deixa você como mordomo, né, o dono ali, ele deixa você como mordomo, ele fala assim: aqui é para ser o reino de Deus, então deixa parecido com o reino de Deus. Quando eu voltar, eu volto para ver como é que está o reino de Deus. Exatamente, né? Aí você está lembrando de um verso que fala que ele fala assim: ele chegou aqui, o filho mais novo chegou e fala assim: o reino chegou. Mas o reino chegou mesmo assim, na sua plenitude? Não. Onde ele pisava, as características do reino, da casa do patrão, né? Que nós somos mordomos, aquelas características se estabeleciam. Né? Todo mundo, eu como mordomo, tenho boas roupas. Não porque é caro. Eu tenho a dignidade. Roupa que veste. Eu tenho comida.
eu tenho paz, eu estou em paz. Né? Eu tenho tranquilidade. Eu aprendi com o patrão, que é muito sábio, que eu perdoo, que eu amo, que eu revelo. Todo mundo aceita. Uma série de questões. Quem tem direito, recebe o direito de volta. Aquele funcionário ali mais rebelde, etc., ele é tratado como o melhor também. Ou aquele que nem trabalhou, ficou dormindo o dia inteiro, também recebe, também come, também veste, também tudo. Por quê? Porque essas são as regras desta casa, da casa do patrão. Mas... Então, são os hábitos que o mordomo tem que ter no seu dia a dia. Acho que basicamente isso. E por fim, eu acho que a questão do tempo. A gente começou falando que o mordomo ele vive na casa do patrão. Não que a questão do espaço físico, mas uma questão de tempo e de serviço, a disponibilidade que ele se coloca para isso. Eu confesso para você que eu vivo uma crise em relação a isso aí. Porque hoje eu me ocupo muito mais com aquilo que é o tempo para o meu trabalho, o meu serviço, do que para aquilo que eu realmente fui feito, para aquilo que eu realmente sou. Filho e mordomo. O mordomo ele não precisa ser servido, então eu tinha que estar servindo meu irmão. Então eu sirvo todo tempo. Tinha que estar passando, né? Tinha que estar passando, exatamente. Então eu tinha que ter muito mais tempo. Então eu sempre busco, e eu acho que essa pode ser uma busca de vida mesmo, ter o maior tempo, recurso e estar disponível possível para estar executando o trabalho de um mordomo, de um verdadeiro mordomo, que é servir o meu irmão, o meu próximo, e quem ele me enviar, como você falou no meio. Mas é legal que você falou do uso do tempo, como você leu no texto de Efésios 5, 15 e 17, tem um trecho ali que ele fala assim: por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Exatamente. Ou seja, não desperdiça nada, porque os dias são maus e o mundo está mal. Então a oportunidade que você tem de estabelecer a casa do patrão aqui é a melhor coisa. Exatamente. Porque, naturalmente, lembra que a gente deu atrás que fazer a vontade dele, né? A vontade do patrão, porque eu sou mordomo, esse é o meu propósito. Como fazer a vontade dele? Quando me aparecem as oportunidades entre resolver as coisas que eu quero, de repente para eu ganhar mais, para eu conseguir uma posição melhor no trabalho, e eu fazer conforto, para eu ter o conforto, ou eu resolver o trabalho que o patrão me designou, qual eu escolho? Ele não me obriga, mas ele deixou uma orientação. Aquilo que realmente importa. Aquilo que é eterno, que tem a ver com esperançar. Com a esperança que nós temos na volta do irmão mais velho. Legal. Beleza, então, irmão, a gente cumpriu todos os passos aí. Obrigado a você que está com a gente aí na mesa. Obrigado, Ismael, por vir aí. E até a próxima.